narrativas, e estou a pressupor que essas narrativas podem viver em nós sem haver sequer uma necessidade de leitura das próprias narrativas. Porque há várias maneiras das narrativas chegarem até nós sem ser propriamente através de textos escritos. O autor persegue, nas suas próprias palavras, e massacra ou flagela os santos, segundo a sua própria expressão irónica em Santo Agostinho, à própria imagem e semelhança desses mesmos santos. A questão com a qual a alma se debate é, antes de tudo, de natureza ética, antes de ser estética. Trata-se do princípio de excedência criador ou demiúrgico e criminoso, que penso que também vai ser objeto de uma conferência então, dizia eu, trata-se do princípio da excedência criador ou demiúrgico e criminoso, que, no fundo, é o próprio gesto genésico de Caim sobre Abel, ou o próprio gesto também demiúrgico e criminoso e testamentário de Yahvé sobre Cristo. Então, se o crime de Caim sobre Abel é um modelo arquetípico que inaugura a história da humanidade, existe uma continuidade entre o Velho e o Novo Testamento, a partir do arquétipo de Yahvé como Padre Eterno, que se encontra presente em ambos, tanto no Velho como no Novo Testamento. Então, parricídio, fratricídio e incesto seriam, segundo Pascoais, ou segundo a minha leitura de Pascoais, as matrizes bíblicas do próprio cristianismo, que se acordariam muito bem com as matrizes pagãs, olímpicas, pré-olímpicas e mistéricas, que estariam na origem da Grécia e de Roma. Então, o cristianismo seria a tentativa de redenção do incesto e do crime originais, mas como, segundo as próprias palavras de Pascoais, o remorso não apaga o crime, o cristianismo repetiria a matriz genésica bíblica sob a forma psicológica, psicanalítica ou metodológica de um romance familiar, na expressão feliz de António Feijó. Digamos que este romance familiar seria ao mesmo tempo universal, mas também pessoal e individual. O coração e a sua inteligência emocional, sincrética e intuitiva é um lugar privilegiado de escolhas poéticas ou éticas, existenciais e seguramente antagónicas. É também um lugar de geração de sentimentos e ideias, ou do engendramento e da gestação de síntese e de transfigurações, ou mesmo de, talvez fosse mais correto chamar-lhes no fundo, metamorfoses, no sentido mesmo ovidiano do termo. E pergunta Pascoais, não é um poeta a sua própria musa? Esta é uma pergunta que Pascoais faz em Uma Fábula, o Advogado e o Poeta, livro também publicado a título póstumo em 1978. Reformulação, talvez, de uma outra interrogação, assim formulada em O Homem Universal, de 1937. Amar alguém não é, de algum modo, ser esse alguém? A alma, segundo a minha interpretação de Pascoais, a alma é do género feminino, como o espírito é do género masculino. Pascoais afirmam em várias passagens. A saudade significa sincretismo, significa também multiculturalismo e transversalismo. A saudade encarna a diversidade étnica portuguesa e o verbo original insistente dos poetas portugueses que a traduz. Nas biografias de santos, as mulheres que os acompanham assumem uma importância capital como interlocutoras e sustentáculos à imagem e semelhança das mulheres que discretamente acompanharam Pascoais ao longo da sua vida. Então, a Virgem, a mulher, a velha, a mãe, a irmã, a montanha do Marão são um complexo misterioso, criativo, tónico, luminoso e noturno. O feminino, o Leonor, outras tantas ninfas e fadas da mais funda caverna à mais alta fraiva da montanha mágica do Marão, ou de um panteão pessoal, mas também ibérico e universal, elaborado ao longo de uma vida literária e mesmo para além dela. Consubstanciam um duplo passeio apostólico, messiânico. Pertença do Pai ou do Espírito, ou, ao invés, pertença da Mãe ou da Alma.
Pertença de Cristo ou pertença da Virgem? E de que Virgem? Importa perguntar. Pascoais procurou obsessivamente, ao longo da sua vida e da sua obra, descrever aquilo a que chamou a sua musa de sempre, a saudade ou o rosto feminino de Deus. Como ícone maior dessa busca, encontramos em Jesus e Pan, 1903, em Para a Luz, 1904, em Vida Eterna, 1906, o rosto mediterrâneo da deusa Cibele e os seus consortes arquetípicos, a saber, Jesus e Pan, Apolo e Dionísio, o Senhor, o Espírito Santo, a sarça ardente ou as línguas de fogo do Velho e do Novo Testamento. Todas estas palavras maiusculadas. Estas palavras são todas dadas por metáforas que normalmente se identificam com o sol, o fogo, o dia e, sobretudo, o movimento de nascimento, depois o sol atinge o seu zénite ao meio-dia e depois o sol morre ou trata-se da hora do poente. Esta metáfora tem a ver justamente com a ascensão, o reinado e depois a morte cíclica ou o assassínio ritual de uma determinada divindade. Digamos que talvez o exemplo mais paradigmático disto se encontra em Jesus e Pan, em que Jesus é homologado a Pan neste trajeto, depois assumindo vários rostos e várias faces. Não obstante, de outra parte, pré-anunciada já em sempre de 1898, Terra Proibida de 1900, ou na Elegia do Amor, que está contida em Vida Etérea, porventura mais intensa e evidente a partir de As Sombras de 1907, ou da Senhora da Noite de 1909, e na sua irradiação máxima em Maranos, de 1911, fulgura o arquétipo maternal de uma saudade revelada sob os traços icónicos de Nossa Senhora da Conceição. Só muito brevemente, as metáforas aqui utilizadas têm a ver com a água, a noite, a lua, as lágrimas e uma ideia de perdão, digamos assim. Ela é a Virgem Atlântica que calca aos pés a serpente e o crescente lunar, que são atributos de uma grande mãe mediterrânica. A Virgem Mediterrânica, ou Cibele, corresponde ao eterno retorno do pecado original, do crime e do remorso cíclicos, prefigurados pelo incesto, pelo fratricídio e pelo parricídio. A Virgem Atlântica, ou Nossa Senhora da Conceição, é a libertação deste ciclo vicioso e urubórico do crime e do remorso. Libertação que se opera pelo movimento redentor, salvífico, da lembrança e da esperança. Ideia que as biografias confirmam até à exaustão. Como escreverá Pascoais em São Paulo, em 1934, sobre o santo, a Igreja primitiva e a comunidade errante constituída pelos discípulos, então escreveu Pascoais em São Paulo, trá-los no colo, São Paulo trá-los no colo, amamentando-os e levando-os nos braços até Deus. É mãe sobrenatural. Esta ideia é reafirmada em 1940 em Napoleão. Então escreveu Pascoais em Napoleão, desaparecido o herói, que resta dele à luz do sol? E depois responde, a mãe, a plebe. Cumpre-nos então, nesta altura, perguntar, estou quase a terminar, que espécie de coisa é e foi a saudade? Um processo de anamnese e de anamorfose, como um espelho que nos contempla? Deusa de um panteão europeu que anuncia uma revolução religiosa e uma paradoxal nova, velha, metafísica, eu aqui separaria metafísica, um rosto feminino para Deus? É uma interrogação. A partir do papel revolucionário do feminino no cristianismo e na história da literatura portuguesa, através da conjugação de paganismo e cristianismo, judaísmo e islamismo, uma maneira sincrética e multicultural de definir sem o fazer a matriz cultural portuguesa, uma proposta ontoética para Portugal no contexto europeu, uma arte de ser português ou a imitação da Virgem, uma igreja ibérica que seja imitação da Virgem? São interrogações que eu deixo e talvez na altura de Vida de Pascoais, talvez poucos estivessem preparados para entender
estas interrogações que obras pascoais nos suscitam, para as assimilar ou até para as criticar. Obrigada. Muito agradecendo a visão profunda, certeira, reflexiva e interrogativa da sua intervenção.